Parece que a internet aqui não tá muito bacana. Deixa eu ver. É que você tem que atualizar o iniciar aqui. Rede. Tá em qual? Acho que Chácara 2? é Chácara 2, né, Marcelo? Isso. Uhum. Não está falando aí. Tá conectado? Deixa eu ver. Clica lá. Não. Clica em conectar. Deu que tá. Pode ser, mas eu tô com a capa aqui, ó. Se você quiser começar, me avisa que eu mudo. Pode mandar ver. Sem internet aqui. Eu vou finalizar aqui e vou deixar meu celular no YouTube. Tá ouvindo? Conectou. Conectou? Pode começar na parte, se quiser. Tá. Não apareceu aqui ainda, né? Atualiza a página aí. Dá um F5. Tá. Também dá. Olá, gente amiga. Boa noite. Muito obrigado por estar conosco. Olha para aquela ali, ó. Agora. Para aquela câmera ali. Essa ali? Eu olho para aquela ou para essa? Olha para essa ali agora. Depois você muda para lá. Tá. Só você se apresentar. Tá, então vamos começar de novo. Nós estamos fazendo aqui os últimos ajustes. Boa noite a todos que estão conosco no Instagram, no YouTube. Essa live de hoje é bem sugestivo o tema: como construir um relacionamento com leveza. E como eu disse, eu também acrescentaria aqui algo bastante significativo, né? Que é como construir um relacionamento profundo com leveza. Nós sabemos que todos os relacionamentos, se não tiver profundidade, se não tiver um comprometimento, é mais conflito do que prazer, né? É mais desajustes, né? E é muito importante vocês que estão aí compartilharem a nossa live para a gente poder começar. Eu quero apresentar para vocês a minha esposa, a Mayusha, que está aqui comigo. Boa noite, Mayusha. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. E já que estamos falando sobre relacionamento, vamos combinar que vamos ficar apertando aí o coraçãozinho no Instagram e o like no YouTube. Quanto mais você apertar o like, né, e quanto mais você encaminhar para pessoas, mais pessoas vão chegar até aqui e estar juntos com a gente durante essa live, podendo assistir esse conteúdo. Você que está conosco aí no YouTube e no Instagram, vamos caminhar juntos nessa noite para desvendar definitivamente esse grande mistério, né? É como ter um relacionamento profundo e ao mesmo tempo um relacionamento leve. A gente pode iniciar aqui falando um pouquinho da nossa história. Nosso relacionamento foi sempre profundo desde o começo? Então, na verdade é assim, quando a gente fala de relacionamento profundo, é uma caminhada, né? Você não começa um relacionamento hoje e amanhã você acorda já com um relacionamento no nível profundo. Porque, na verdade, são duas pessoas de cultura diferente, são duas pessoas com criação diferente, família diferente, uma série de questões que precisam de ajuste. E aí, o ajuste só é possível, Mayusha, através do quê? Desligou aqui. O ajuste só é possível através dessa caminhada do diálogo, de um ouvir o outro, de soltar os pesos da família que você vem, né? Então é muito importante você entender que a partir do momento que você quer ter um relacionamento, você precisa soltar o papai e mamãe, né? O filhinho da mamãe ou a filhinha do papai que fica presa ainda, né, nessa família, ela não consegue construir uma família, um relacionamento, nem com leveza, nem com profundidade. Porque metade dela, ou muito mais do que metade, ficou presa lá no passado e ela não consegue estar inteira no presente. É muito interessante quando nós falamos em polaridade, né? Dependendo da criação, o menino, o homem, pode ter uma polaridade de ânima mais elevada, que é o feminino,
Isso não está relacionado à questão da homossexualidade, não. O ânima e o ânimos são dois campos energéticos que plasmam sobre, sobre o campo psíquico de todo ser humano, tanto do homem quanto da mulher. E dependendo de como foi a criação, se o menino foi muito mimado, se ele foi sempre poupado pelos pais, os pais faziam tudo para ele, então ele fica um menino, um homem sem garra, sem pegada, sem determinação. Para a casa não cair, pelo menos é isso que as mulheres dizem. Para a casa não cair, a mulher começa a assumir o lugar do homem que ele não assume por questões culturais e questões de criação. E da mesma forma, algumas mulheres têm o ânimos muito elevado. Como eu disse, isso é criação, é a forma da criação, a forma da cultura. E quando isso acontece, as pessoas, o casal não se ajusta. Olha aqui para mim, é muito interessante a gente entender o que significa a palavra casamento. A palavra casamento deriva da palavra engrenagem. Engrenagens são dentes que precisam encaixar. Quando há um encaixe, e esse encaixe ele precisa passar por ajustes, então o casal está apto a viver um relacionamento profundo. Se não tiver esses ajustes, dá problema, né, Mayusha? Com certeza dá problema, e eu tenho percebido também, assim, nos atendimentos, em tudo que a gente vê, que o homem, ele tá meio perdido, ele não sabe mais qual é o lugar dele, o que ele tem que fazer, e infelizmente grande parte da culpa disso acontecer é das mulheres. Por quê? Nós tivemos que dar conta de muitas coisas, nós buscamos, né, para conquistar um espaço, e essa busca nos tornou muito mais masculinas. Para dar conta de tudo, nós tivemos que fazer esse movimento yang na nossa energia. E aí os homens ficaram todos confortados, né, confortáveis ali, criaram como se fosse uma preguiça, e eles não agem mais, eles deixam que as mulheres façam tudo. Eles sentam simplesmente no sofá, assistem o jogo, o jornal, não interage com o filho, não interage com a mulher. E a mulher, muitas vezes, eu vejo no consultório, elas não têm a capacidade de pegar e falar para o marido: olha, eu sinto falta da sua ajuda, é importante você estar junto com a gente, fazer isso, fazer aquilo. Porque o diálogo é uma parte muito fundamental. Quem não se comunica não se trumbica, né? Já dizia a Chacrinha. Então, assim, se a gente não fala, como é que o outro vai descobrir? Não dá para querer que o outro descubra. Não existe bola de cristal para todos os lados. Então, você precisa comunicar o que você está sentindo falta, o que está te incomodando. E até hoje, ontem a gente conversou, eu percebi, né, que o Celso estava meio distante, meio quieto. E eu falei para ele: não vamos deixar passar a noite. O que está acontecendo? É comigo? Ou é algum problema no trabalho? Eu posso te ajudar? Então, as mulheres que têm essa delicadeza, essa intuição, quando você percebe algo, não deixa passar. Fala no momento. Chega e conversa. Não dá para falar agora. Fala: ó, à noite a gente vai conversar. Não deixa acumular. Por quê? Quanto mais acumulado, mais ranço você vai pegando. Chega um momento que você está com tanta raiva da pessoa que ela passa perto de você e você quer dar um murro, mas você nem sabe mais por quê. Porque é tanto problema acumulado que virou uma bola de neve. Aí você vai sentar para conversar e não sabe mais o que dizer. Se perdeu, né, dentro de tantos problemas do dia a dia. É isso aí. É importante, gente, nós falarmos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão conosco no YouTube, no Instagram, e pedir você que está no YouTube, dá um joinha aí e compartilha essa live. Nós vamos falar sobre os problemas dos relacionamentos. Nós sabemos que quando a pessoa tem um problema, quando os relacionamentos não andam, e o ponto central da existência humana é o relacionamento conjugal. Quando a pessoa ela não consegue se relacionar de uma forma equilibrada no relacionamento de casal, todas as outras áreas da vida não fluem. Não fluem. Por quê? Porque o ponto central, o desejo
O maior desejo da alma humana, o maior anseio da alma humana é amar e ser amado. E se esse amar não é percebido, ou não é percebido que a pessoa ama, se ela não tem essa oportunidade de viver um relacionamento profundo e harmonioso, cria uma espécie de sofrimento interno. E muitos fatores fogem da possibilidade racional da pessoa edificar um relacionamento harmonioso. E nós sabemos que a psique humana, ela é muito complexa e enigmática, e por mais que a pessoa queira, tenha vontade de mudar, de ter de fato um relacionamento harmonioso, às vezes a pessoa não consegue. Porque não basta um querer, não basta o marido querer um relacionamento harmonioso e profundo, ou vice-versa, não basta a mulher querer. Ambos têm que quererem e pagar o preço para trazer para a luz aquilo que está afetando o relacionamento. E quando eu falo pagar o preço, não estou falando de dinheiro, estou falando de sair da zona de conforto e admitir que há um problema no relacionamento. E eu vejo que, infelizmente, a grande maioria dos casais, o pivô central do conflito é o homem. Porque a grande maioria dos homens, eles não buscam o desenvolvimento da sensibilidade, da percepção. Então, a casa deles, o lar, já deixou de ser um lar há muitos anos. É uma verdadeira arena de lutas, de discussão, de conflito, de ofensas. E para ele, tá ruim, mas tá bom. E a mulher, normalmente, as mulheres, elas são sensíveis. Elas buscam, de fato, uma forma de melhorar, de se melhorar, para que o casamento, né, o casal, o relacionamento dos dois possam ser, no mínimo, aprazível. E nós sabemos que, e depois a gente vai falar sobre isso, que existem muitas questões que fogem à compreensão racional. Nós podemos ter problemas para nos relacionarmos a partir de traumas de vidas passadas. Nós podemos ter problemas para se relacionar a partir de vínculos com a ancestralidade. Nós também podemos ter problemas para se relacionar harmoniosamente através ou por conta de uma obsessão espiritual. Então, são várias as possibilidades que podem estar influenciando negativamente o relacionamento. E pagar o preço, como eu falei anteriormente, é querer melhorar o relacionamento. É sair da zona de conforto, é sair da frente da televisão, sair das mídias sociais, do videogame, parar de rolar o timeline do celular todo instante e olhar para aquilo que realmente tem valor no casamento, né, Mayusha? Com certeza. É importante saber que tem altos e baixos, sempre vai ter, durante a jornada inteira do casamento. Então, se você está iniciando, ou se você está num casamento já de mais de 10 anos ou 30 anos, as pessoas que estão há mais tempo sabem que são muitos anos de caminhada e que são muitas as coisas que vão vir, ainda mais quando tem filhos, então vocês vão ter que decidir a educação dos filhos, como que vai fazer, e é muito importante sempre esse diálogo, né, de como que a gente vai fazer para os filhos aprenderem isso, como é que a gente vai fazer para chamar atenção, e esse acordo ele é muito importante, porque senão começa sempre a desgastar. E como o Celso estava falando, existem os relacionamentos kármicos, nós mesmos já acessamos que essa não é o nosso primeiro encontro, né? A gente tá pelo menos aí umas 4 vidas repetindo o encontro e aparando as questões e melhorando. E a gente sabe que o presente é sempre o melhor, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de estar junto e de um apoiar o outro, um acolher o outro quando precisa e sempre estar trazendo o melhor do outro. O casamento
é um desbravar de ouro, pedras preciosas. Então você tem que focar em encontrar o melhor do seu marido, e o seu marido tem que focar em encontrar o melhor de você e extrair isso, ajudar, né, um apoiar o outro nessa extração. Isso é muito importante e não se perder no meio, né, desse caminho tão fabuloso que é o casamento. É importante que nós, seres humanos, nós temos 3 formas relacionais. Ou seja, nós podemos nos relacionar de 3 formas. Antes de falar de como nós nos relacionamos com uma ou outra forma, eu quero ler um comentário aqui da Michele Ascari. Ela diz assim: aqui já acumulou e está nesse nível que a Mayusha disse que dar um murro. Não sei o que dizer e nem tenho mais modos para conversar. Já vou falar e me exalto, e daí vira briga. É verdade. Gente, é muito triste você saber, né, que existem casais que vivem neste nível de incompreensão. Porque o que gera o conflito é a incompreensão sobre as responsabilidades do homem e as responsabilidades da mulher naquilo que chamamos de relacionamento, ou de casamento, ou de família. Cada um tem um papel importante. E quando ele ou ela não compreende quais são os papéis, não compreendendo, claro, não vai desenvolver esse papel, traz sofrimento para um ou para outro. E as 3 formas que nós nos relacionamos com o mundo, preste atenção que você pode encontrar em você uma dessas formas, ou na sua esposa ou no seu marido. A primeira forma relacional, que é a mais comum, é a forma de relacionamento do tomador. É aquele filhinho da mamãe, aquele filhinho do papai, que nunca teve responsabilidade na casa dos pais, os pais sempre passando a mão na cabeça, os pais sempre fazendo tudo, pagando suas contas, então criou-se um boneco. Não é um homem, é um boneco. E esse boneco, ele não tem pegada, ele não tem responsabilidade, e ele se casa porque ele quer sair da casa dos pais. E ele tenta fazer da esposa a mãe. Ele não quer uma esposa, ele quer uma mãe. E aí ele começa a exercer o primeiro degrau do relacionamento tóxico chamado tomador. Lá na casa dos pais ele tomava. E só na casa dos pais a pessoa pode ser tomador. No mais, meus queridos, no casamento, no relacionamento, o tomador, ele é tóxico. Ele adoece o marido ou adoece a esposa. Tomador só subtrai, né? Ele só toma. O tomador é aquele que não contribui para o bem-estar do outro, não contribui para que o outro melhore como pessoa, não contribui em nada para que o relacionamento melhore. Antes, gera conflito. Então, o tomador, ele não tem futuro nem no relacionamento casal, nem na profissão. Porque qual empresa que vai querer uma pessoa que não produz nem o mínimo ou o básico daquilo que recebe? Então, o tomador, ele não é só nos relacionamentos. Aí ele não se relaciona bem com a mãe, com a esposa, não se relaciona bem com o dinheiro, não se relaciona bem com a profissão e acaba tornando-se um poço de fracasso, tanto o homem quanto a mulher. E o segundo pilar do relacionamento é o trocador. É aquele que tem um interesse. Eu vou casar com a fulana de tal porque ela me satisfaz de algumas formas. Então ele não quer se casar para proporcionar à esposa um benefício. Ele quer trocar. Eu só dou carinho se ela me dá. Eu só dou atenção se ela me der. Eu só faço as coisas se eu tiver algo em troca. Este relacionamento mais parece uma prostituição, onde eu saio com você se você me paga. Isso também não tem futuro. E o segundo pilar, o terceiro pilar, este sim tem futuro. Mas para que as pessoas vivam, de fato, o terceiro pilar dos relacionamentos, que é o contribuidor,
ambos têm que serem buscadores espirituais. O buscador espiritual não está relacionado à religião, em hipótese alguma, mas internamente os dois tomam a atitude de contribuir para o outro melhorar como pessoa. E aí, para viver esse pilar do relacionamento como contribuidor, tem que ter verdadeiramente uma entrega dos dois. Como a Mayusha falou anteriormente, ontem eu estava realmente um pouco para baixo. Estava como se eu tivesse energeticamente meio desconfigurado. Mas não era nenhum problema com ela, não era nenhum problema meu, pessoal, mas é um problema mais familiar da família primária, com relação ao meu pai e meus irmãos. Então isso me desgastou, um problema de família primária, né? E como eu sou o segundo irmão da família, o mais velho, então eu tenho que estar colocando panos quentes. E eu falar a verdade para vocês, eu fiz uma opção na minha vida há mais de basicamente 40 anos de viver absolutamente sem conflitos. Mas, infelizmente, a gente não consegue estar sempre inteiro, né, Mayusha? Às vezes a gente deixa transparecer que não está bem. Que na verdade é um pedido de ajuda, né? Sim. Mas só um minutinho. É Mas quando a pessoa sabe ler, como no caso da Mayusha, o exemplo que ele deu, ela me ajudou. Isso é contribuição. Mayusha, agora com você. A gente não tem que esconder, né, também do casal, né, do marido ou da mulher. Se você não tá bem, se você não teve um dia legal, se você tá desgastado com alguma coisa, se você é uma pessoa mais quieta, vai acabar não querendo falar, você vai optar por ficar no silêncio. Mas a conversa, ela cura. O verbo, ele é curador. Toda vez que você fala e alguém te escuta, você está colocando para fora, você está limpando o seu corpo, a sua energia. E ainda mais se for uma pessoa que você confia, uma pessoa que vai te falar coisas positivas, que vai te trazer um direcionamento. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho a dádiva de ter casado com um homem bem mais velho que eu e ele me apoia e me ensina muita coisa. Então, eu extraio sempre esse aprendizado de ouvir o olhar dele, de entender a experiência que ele tem. Então, você tem que olhar para o seu marido ou para a sua mulher e entender qual que é o ponto mais forte que essa pessoa tem na minha vida. O que ela tem facilidade? E dar espaço para essa pessoa trazer essa facilidade, extrair, né, com leveza essa questão, né, esse adjetivo que o seu marido ou sua mulher tem. Porque um pode equilibrar o outro nos caminhos. Então, assim, a gente vê que o Celso tem experiência, ele me traz sempre essa experiência, ele me traz para pensar coisas com mais equilíbrio, eu já sou mais ativa, né? Estou sempre querendo ter um movimento, energia, e ir para a internet, fazer live, e ele às vezes está começando agora, porque não faz muito parte do universo dele, mas a gente vai mesclando os universos e fazendo o bolo crescer e ficar mais bonito. Então, um pouquinho de um fermento de um pouquinho do fermento do outro, constrói um grande bolo muito bonito e saboroso. Então, não queira também ser a única, né, estrela do casamento, porque o casamento é dois, não tem como ser só um. Se for para ser só um, fique sozinho. E sempre escutando, olhando, acolhendo. A mulher faz isso sabiamente, né, quando ela está na sua polaridade, que é o feminino, que acolhe, né? O órgão sexual feminino, ele é para dentro. Por isso mesmo, né, o corpo, Deus é muito sábio, né? Quando ele desenvolveu o corpo, ele já deixou dicas de que a mulher seria, em qualquer lugar onde ela estivesse, o ser que acolhe, recebe, né? O útero acolhe o bebê, o útero acolhe ideias, projetos, acolhe pessoas. E o homem, o órgão sexual é para fora, então o homem é aquele que leva e que vai fazer construir, olhar para fora, levar as coisas a acontecerem. Então, quando cada um está na sua polaridade, com certeza também o sucesso vai ser muito maior. Quando você perceber que você está querendo ficar muito masculina, querendo, né, carregar a casa nas costas, dar ordem, respira fundo, dá um passinho para trás. Ah, mas o meu marido não vai dar conta, ele não vai conseguir fazer. Dá sim.
fala pra ele, joga a responsabilidade na mão dele. Eu tinha um jeito, assim, de achar que eu tinha que fazer tudo com os filhos. Eu não deixava nada, praticamente, pro Celso. E há um tempo atrás eu decidi que eu ia soltar um pouco, ia confiar que ele era capaz. E tá rolando, ele de vez em quando dá um banho, de vez em quando faz alguma coisa. E assim, é interessante que eu achava que ele não ia conseguir. Por exemplo, ontem eu demorei para ir para casa, eu estava desenvolvendo um projeto meu aqui no IPTH, e eu cheguei em casa tipo 6h30, ele já tinha dado banho nas crianças. Eu falei, nossa, como assim? Ah, não, né? Poxa vida. E é interessante, quando a gente confia, eles conseguem fazer. Então solta um pouquinho, né? Um pouquinho por dia e vai deixando. E o homem também. Se você perceber que você está muito chorão aí, muito vitimista, muito no feminino, sacode a poeira aí, vai fazer alguma coisa, movimenta aí a energia, porque o masculino ele é ativo, ele é para fora, ele não é para dentro. Muito bem, eu quero agradecer de coração todos vocês que estão assistindo essa live aqui no YouTube e no Instagram. Nós temos 69 likes e 89 pessoas assistindo. Dá um like e vamos empatar, tá? Quero agradecer o pessoal aqui do Brasil, de Apucarana, de Portugal, da Inglaterra, o pessoal que está conosco aqui dos Estados Unidos. Muito obrigado por estar conosco, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e vários outros estados aqui também, Santa Catarina. Gente, eu quero falar para vocês agora sobre algo extremamente importante, que são as disfunções energéticas nos relacionamentos. Às vezes, ambos querem gerar um relacionamento profundo e harmonioso e não conseguem. Parece que tem um trem no meio do casal que não deixa ambos crescerem. E às vezes, meus queridos, a coruja dorme no oco da árvore. Ou seja, há às vezes, ou pode ocorrer, né, que exista no meio da família o fator complicador dos relacionamentos chamado relacionamentos kármicos, que são aqueles casamentos que já se arrastaram em vidas passadas e que se encontraram em várias existências e houve muitos conflitos e esses conflitos foram se estendendo. E olha aqui para mim, o karma é acúmulo de eventos negativos. Vamos supor que eu vi aqui algumas pessoas que falaram aqui no chat que tiveram relacionamentos tóxicos. Então vamos supor que você tem um relacionamento tóxico com uma pessoa. A pessoa não contribui em nada. E aí ele te faz sofrer, ele faz... Vamos falar mal dos homens aqui. Vamos falar que esses homens fazem a mulher sofrer, faz a mulher ficar triste, a mulher acaba sendo sufocada no seu feminino, e aí acaba essa existência. Este homem ficou devendo para essa mulher, devendo amor, devendo dedicação, devendo hombridade, e essa mulher ficou devendo para ele a postura de não aceitar e não assumir ser maltratada. Então veja, é um karma duplo. Então a providência divina, o amor incondicional de Deus, programa para que eles voltem novamente na matéria, se encontrem e tentem lapidar os dentes da engrenagem. E aí eles vêm para essa existência com essa questão kármica, não compreendem e pioram o karma, agravam o karma. E aí, quando o karma está agravado, as consequências da irresponsabilidade de ambos recaem sobre os filhos. E aí nós encontramos filhos totalmente descontrolados, filhos voltados para as drogas, totalmente perdidos, sem rumo, sem orientação. Por quê? Eles já são frutos de uma questão kármica. Mayusha, e se o casamento é kármico, o que precisa fazer para trazer qualidade para o casamento? Bom, eu costumo dizer que o casamento, quando você descobre e percebe que tem um problema acontecendo, você tem que trocar o pneu com o carro andando, não dá para parar. Então, o melhor caminho é
fazer terapia, buscar entendimento da onde está vindo esses karmas, de qual existência, o porquê que vocês se encontraram para resolver coisas passadas. E por que ao invés de melhorar, tá piorando? Porque muitas vezes, quando nem o marido nem a mulher para estudar, entender e compreender o que está acontecendo, o karma começa a agravar e piorar. Então, esse filho vem, ao invés de proporcionar uma família mais harmoniosa, ele começa a separar os pais. Então, a mulher começa a ficar querendo dormir com a criança ou não dar mais atenção para o marido. E o marido começa também a se distanciar e começa a ter raiva da criança. Então, tem casos quando um menino nasce, a mãe não consegue mais olhar para o marido. E a menina também, às vezes, numa determinada idade, também começa a afastar os pais. E em terapias aqui, a gente já identificou muitas vezes que, às vezes, essa menina, né, que vem como filha, foi casada com o pai numa vida passada, ou que esse menino foi casado com a mãe numa vida passada. E esse peso, esse fardo, ele é acionado quando essa criança vem nessa nova configuração familiar. E aí, se você não está preparado para entender os processos que você vai ter que resolver aí na caminhada, você vai acabar desistindo. E se você desiste, piora cada vez mais o karma. Agrava o karma. Gente, eu diria para vocês que estão com a gente aqui que mais de 90% dos casamentos são kármicos. 90% dos casamentos são casamentos kármicos. Tem dia e hora para começar e dia e hora para terminar. Agora, se as pessoas, se o casal decidirem compreender os mecanismos da vida, apesar de ser um casamento kármico, eles podem literalmente acionar o mecanismo do amor, sair do raso, ir para o profundo e ter de fato um relacionamento de alma, de alma. Mas isso só é possível se os dois quiserem, se os dois compreenderem. Agora, se o casal está vivendo um casamento kármico, ela não toma uma atitude para melhorar e ele também não. Sabe o que pode acontecer? Dar uma verdadeira desgraça no casal. Ela pode trair ou ele pode ter um filho fora do casamento, ou ela pode ter, e aí começa a grande tortura nessa existência para a próxima existência. Porque olha, se tem karma difícil de lidar, são os karmas agravados. Quando as pessoas vieram aqui, se encontraram como casal para transmutar o karma. Prestem atenção nessa palavra. Transmutar o karma significa que a pessoa veio aqui para tomar conhecimento do que é que está pesando no relacionamento. E aí, quando ele toma consciência através de um processo terapêutico ou através de um processo espiritual, isso vem para a luz e ambos tomam consciência que não pode mais continuar daquele jeito. Agora, se a pessoa não toma consciência, o fim do casamento é estabelecido pela não compreensão do karma. Tem muitos casamentos que não existem de fato, mas as pessoas vivem juntos, moram juntos, se degladiando um ao outro, entristecendo o outro, fazendo com que o outro realmente tenha sofrimentos profundos na alma. E aí, os problemas saem da esfera do casamento e entram para a esfera da profissão, sai da profissão e se embrenha nas finanças, e o que é mais grave com o karma agravado são o adoecimento dos filhos. Gente, quando os filhos estão adoecendo por conflitos com os pais, aí o karma ele vai se agravar de uma forma extremamente complexa. O nosso objetivo aqui, que você que está nos ouvindo, não pense em separados do seu casamento, do seu marido, da sua esposa. Pense em transformar aquela
aquele karma que está trazendo sofrimento numa bênção. Você acha que Deus ia colocar um homem e uma mulher juntos para terem conflitos? Claro que não. Deus colocou e com certeza coloca o casal junto para que eles se ajustem, se afinizem. E essa afinidade ela é extremamente importante para quem deseja ter filhos saudáveis. Os casais que querem ter filhos, o maior sonho do casal é ter filhos saudáveis, é ter filhos que tenham sucesso na vida. E aí, às vezes, os casais não se entendem, vivem um conflito eterno. Já viveram 2, 3 encarnações, vêm aqui, conflitam de novo, e aí os filhos estão em um estado de derrota absoluta para a tristeza dos pais. Quem vai arcar no plano espiritual com esse fracasso dos filhos? Nós, os pais. A gente pode dizer também que você falou transmutar, né? Mas nós podemos também usar uma outra palavra que é ressignificar. Ressignificar é dar um novo significado. Mas, então você pode dar um novo significado a essa coisa que você está passando. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Há uma grande diferença dentro das questões kármicas quando nós falamos ressignificar e quando nós falamos transmutar. Então, as questões kármicas, elas precisam ser transmutadas. Depois que elas forem transmutadas, aí entra o que a Maílcha falou, dar um novo sentido, né? Sim. Que é ressignificar. Desculpa interromper, tá? Não, pode continuar. E uma coisa também que é importante de se pensar, né? Quando o seu marido tá bebendo, jogando videogame, ou que a sua esposa tá distante de você, depressiva, tomando um monte de remédio, você nem tem mais, né, chega em casa, ela tá dormindo, sai de casa, ela tá dormindo, este é o momento que essa pessoa, seu companheiro ou sua companheira, mais está precisando de você. É engraçado que nesse momento a gente quer abandonar, a gente quer divorciar, sair fora, né? E a gente prometeu, quando a gente começou o relacionamento, que a gente estaria ali para apoiar e para fazer o que fosse necessário para essa pessoa ficar bem. Eu sei que você que está me ouvindo, se você está com uma pessoa há muito tempo, distanciado, e essa pessoa está fazendo muita coisa que você não concorda, é difícil você olhar e dizer, ok, eu vou tentar ajudar. Mas tenta se voltar lá no começo, como era. O que você deixou perder? O que você deixou passar? Por que ficou assim? Então, um buraco tão fundo entre vocês dois. Tenta resgatar e olhar e ajudar essa pessoa. Porque essa pessoa está precisando profundamente da sua ajuda e talvez ela não tenha mais ninguém. Talvez os familiares já estão muito distantes e essa pessoa vai se afundar cada vez mais se ninguém der a mão e puxar. Muito bem. Maílcha, nós vamos responder agora algumas perguntas aqui no chat. Eu estou com uma pergunta aqui da Kelly Franco de Lima. Ela diz assim: mulheres fortes e independentes com dificuldade de relacionamentos possuem um karma agravado? Energia masculina ativada demais. O ânimos está, vamos dizer assim, o ânimos está elevado. Tá, só isso? Não. Isso na verdade, o ânimos elevado foi a forma de vida, ou a forma de defesa, ou a forma com que essa pessoa encontrou para potencializar a sua energia para poder subsistir. Agora, preste atenção, Kelly e os demais amigos aqui do YouTube, do Instagram. Tem fatores que dificultam os relacionamentos e colocam as mulheres num estado vibracional de fortaleza, são fortalecidas, o ânimo elevado, mas tem algo por trás. Eu vou falar para vocês aqui de um caso clínico de uma mulher formada em nível superior, em 2 faculdades, extremamente competente no que faz, uma profissional exemplar, linda, encantadora. 39, 40 anos por aí, quando eu a conheci. Gente, era inacreditável quando ela dizia: doutor, eu não consigo arrumar namorado. E eu não sou exigente, parece que tem alguma coisa que me perturba. E aí, na terapia dela, nós abrimos uma frequência onde estava uma personalidade múltipla dela impedindo qualquer tipo de relacionamento.
Agora eu quero explicar para vocês o que é personalidades múltiplas. Vejam, todos nós temos uma essência divina dentro de nós. Todos nós. Quando nós somos vítimas de algo que é contra a essência divina, ou quando nós praticamos algo ou tomamos atitudes que é contra a designação divina, aquela parte do ego dissocia. E esse caso clínico, e aí cria 1, 2, 3, 4, 10 personalidades. E quando a gente morre, essas personalidades elas não vão para a erraticidade, porque elas não são alma nem espírito, é a parte do ego dissociado. E aí quando nós voltamos no ventre da mãe, é acionado o radar límbico e essas personalidades querem acoplar no ego. Vejam, ela se acoplou por uma questão de desajuste. Então elas são extremamente desajustadas e elas querem controlar o ego. E aí nós chamamos de auto-obsessão. E quando nós abrimos a frequência dessa moça, que tinha problemas de relacionamento, não conseguia se relacionar, tinha namorado uma vez aos 16 anos. O namoro durou mais ou menos 2 meses. Então, quando nós abrimos a frequência dela, nós encontramos uma personalidade múltipla, parte do bloco do ego dela, que havia dissociado no século XIII. Olha para vocês verem. No século XIII, em uma existência, ela fez... na verdade, ela não fez. Ela foi obrigada pelos pais a ir para um convento e fazer votos para ser freira. Ela odiava aquilo, mas não tinha outro jeito. Então, aquela parte que dissociou, colocou na mente, na cabeça dela, né, que ela tinha que ser solteira, ela não podia casar. E toda vez que a pessoa, que ela conhecia uma pessoa que poderia surgir um relacionamento, a personalidade múltipla, ela vai no magnetismo do outro, do candidato, e espanta. Isso é muito real. Essas descobertas aqui do IPTH têm atravessado a fronteira do mundo. Hoje nós atendemos 18 países além do Brasil, através dessas compreensões do psiquismo humano. Então, essa freira, essa personalidade múltipla, que é parte do ego dissociado como freira, não deixava que ela se relacionasse com ninguém. E o que é interessante, essa mulher, além de ser solteira, tinha 2 faculdades, não conseguia trabalhar. Ela era independente porque, puxa vida, era uma excelente profissional, mas o dinheiro dela não tinha poder de compra. E onde estava o problema dela? Olha aqui, ó. Votos de pobreza e de castidade. E se não quebrar esses votos, a pessoa passa por várias existências carregando o mesmo fardo. Olhem aqui para mim. Todos os votos, contratos, votos de casamento, votos religiosos, seja lá o que for, tem que ser feito para esta existência. Quando nós somos induzidos ao erro de fazer votos por toda a vida é eterna. Nós já temos 8 milhões de anos. A vida é eterna. Agora, as existências são passageiras. Então, muitas pessoas, como algumas que estão aqui, têm sérias dificuldades de se relacionar por questões relacionadas a votos de castidade, votos de pobreza ou votos de solteirice. E tem muitas pessoas que têm isso intrinsecamente ligado no seu psiquismo. E um outro fator muito interessante é quando as pessoas se casam e fazem votos de amor eterno. Gente, e aí a pessoa vem para essa existência e o marido não veio. Ficou lá um espírito plasmando no astral. Então, quando esta mulher reencarna, o espírito encontra ela, imanta no magnetismo dela e não deixa nenhum homem se aproximar. Só tranqueira. As tranqueiras ele deixa se aproximar da mulher, porque daí ela se frustra e ela se fecha e toma uma decisão de não se relacionar mais. E é tudo que a entidade quer. Então, nós temos múltiplas possibilidades de termos aí sérios problemas de relacionamento, Mayusha. Sim, vamos responder uma pergunta do Instagram Vamos também? lá. Uhum.
E quando nós temos consciência do problema tóxico do relacionamento, colocamos um ponto final, mas não consegue superar, aquilo sempre assombra. Eu estava lendo outra pergunta aqui. Você quer responder essa? Então, quando a gente entende, finaliza o relacionamento e fica conectado àquilo, é porque nós não entendemos como a vida funciona. Porque se você entende que você só pode viver no agora, no presente, e você já terminou o relacionamento que te fazia mal, não faz mais sentido você ficar lembrando disso, querendo voltar para algo que não faz sentido, né? Então, se esse cara te maltratou, não te dava atenção, te traiu, ele não é uma boa opção para você. Ele não faz sentido, você desgastou a sua energia com ele. E aí você fica se assombrando com isso. Ah, mas ele vai ficar com outra pessoa. Boa sorte para essa outra pessoa. Ela que faça bom proveito, né? E outra coisa, se você ficar assombrada, né, com essa finalização desse relacionamento, você não está abrindo espaço para um novo relacionamento chegar. Então faça um exorcismo desse relacionamento, libere isso, sabe? Tira isso de dentro de você, para que você possa estar aberta para uma nova possibilidade de te encontrar. Antes de eu responder uma pergunta aqui do chat, eu quero falar sobre vínculos mal resolvidos. Então nós vemos, por exemplo, para essa existência, vamos imaginar essa jarra aqui, ó, de energia de relacionamento. Então, aos 15 anos, a pessoa gastou 250 ml no namorado, não deu certo. Aí, com 17 anos, ele gastou meio litro, não deu certo. Aí, lá pelos 22, agora encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Investe toda a energia e o cara é o filhinho da mamãe. Chegou com 40 anos, 30 anos, não tem mais nada de energia. Deixou com os ex-relacionamentos. Isso, na verdade, é uma forma, nós chamamos na eteriatria, de Kama Rupra. A energia da pessoa ficou com o outro e a energia do outro ficou com a pessoa. Então não tem mais energia de relacionamento. Tem que fazer um resgate das energias do passado para que possa, de fato, se abrir para um novo relacionamento, tendo essa energia. Porque o nosso psiquismo, nós temos compartimentos para todas as áreas da vida. Relacionamento com o dinheiro, relacionamento com os pais, relacionamento conjugal, relacionamento em todas as áreas da vida. E nós sempre precisamos resgatar, porque o que é o ser humano? Pura energia, certo? Então eu quero responder aqui a Manu. Ela diz assim: e quando você já tentou de tudo e não consegue mais lutar pelo casamento, como fazer para olhar de uma maneira diferente, sem olhar de dor depois de tanto tempo sofrendo? Sou casado com o filhinho da mamãe. Ô Manu, eu sinto muito, minha querida. O seu marido casou com a mãe. Ou seja, ele estava à procura da mãe. Então, ele não amadureceu no nível do marido, no nível do homem. O filhinho da mamãe, ele não cresce, ele nunca amadurece, ele nunca tem responsabilidade e ele nunca vai ser um contribuidor, a não ser que você dê um choque de realidade nele. Se você der um choque de realidade, pode ser que ele acorde, mas é difícil. Nós conhecemos aqui muitos filhinhos da mamãe que infelizmente não tem futuro, porque eles não estão prontos para o relacionamento, apesar de ter 40 anos, 30 anos, 50 anos. Nós chamamos de adultocentes, são adultos com a mentalidade do adolescente. Infelizmente, Manu, eu sinto muito por você, mas dá um choque de realidade, vai que ele acorda, né? Uhum. Tem mais uma pergunta importante aqui no YouTube, da Marjorie. Qual é o papel da mulher e sua participação nos negócios dentro do relacionamento afetivo do casal? Muito bem. Vejam, Marjorie, muito obrigado pela pergunta. A todos vocês que estão que estão fazendo as perguntas, obrigado. A participação de vocês é muito importante. Dá um like também para a gente. É importante para a gente. Pense bem. A palavra casamento, volto a dizer,
A palavra casamento significa engrenagem. E só é de fato um casamento quando as engrenagens casam, dente com dente, e aí a engrenagem gira a vida. A mulher tem 50% de participação nos negócios da família e o homem 50%, independente de quem entra com o dinheiro. Porque no casal, não há meu dinheiro e seu dinheiro. Nós temos isso, Mayusha? Não. Nós não temos isso. O meu dinheiro é nosso. E o dinheiro dela é meu. E o dinheiro dela é nosso. Então nós trabalhamos, nós vivemos assim, verdadeiramente na compreensão do que significa o casamento. E a mulher, eu gostaria que tivesse muitos homens assistindo aqui. Estou aqui no meu chat com o meu querido amigo Wilson Correia Neto. É muito importante que o homem entenda. A mulher é a fonte geradora da prosperidade. A mulher é a fonte geradora da prosperidade. O homem tem 1000 ideias, mas a mulher ajuda a peneirar a ideia real. O homem tem 1000 planos, mas a mulher, com a sabedoria dela, ela sabe orientar o homem em que deve investir ou como deve fazer os negócios. Marjorie, sua pergunta é excelente e nós percebemos verdadeiramente um casamento é quando o casal eles têm uma verdadeira união. Independente de quem ganha mais ou ganha menos, o dinheiro é do casal. O casamento é uma junção de polaridades, assim como tudo, né? Então, o homem tem as sementes para engravidar, mas ele precisa do útero para gestar e multiplicar. Então, se a mulher não tiver ali disponível para receber essas sementes, o homem pode ter muitas sementes, ele não vai ter onde plantar essas sementes. Por isso que é muito importante cada um saber do seu papel. E aí, se o homem tem as sementes e essas sementes estão boas, e a mulher está disponível, está cuidando também do seu terreno fértil, que é o útero, vai dar vai ser multiplicado, né? Esse casal, um contribui com uma coisa, um contribui com a outra, e dois viram mais um, que é o filho, né? Então, o homem ele tem essa capacidade de engravidar, e a mulher recebe, gesta, nutre, alimenta e faz esse ser vir, né, dentro de um corpo físico se materializar. E uma coisa que me veio aqui, eu estava ouvindo antes, na hora que você estava falando, que é bem polêmico a colocação, e, gente, é muito importante a gente entender que a questão da submissão no casamento, da mulher e do homem, porque eu mesma, né, venho de uma família matriarcal, onde as mulheres são muito mais fortes do que os homens. Então, na minha família, a minha avó deu conta do recado, a minha mãe se virou, e primas não se casaram. Então, eu cresci olhando aquelas mulheres e entendendo que homem não serve para nada. Homem só dá trabalho. A minha avó dizia, não casa não, você vai ter que fazer janta, lavar cueca. Foge disso, trabalha e se vira que é muito melhor, você vai ser muito mais feliz. Então eu cresci com aquela ideia, entendendo que mulher submissa era uma mulher sofredora, uma mulher abandonada, uma mulher que estava sozinha. Ao passo de que quando eu encontrei, né, este senhor, e quando ele me propôs casamento, eu fugi, fiquei desesperada, falei que ele quer me prender, vou arruinar minha vida. E aí eu comecei a parar e a refletir, peraí, será que toda a realidade que eu recebi do meu seio familiar, ali de onde eu convivia, é unânime? Ou será que tem outras verdades? E aí eu comecei a abrir a minha mente, comecei a entender que, na verdade, existem sim outras realidades. Existem sim casamentos que são equilibrados e é possível viver um amor de verdade. É possível viver em paz. E aí eu entendi que a submissão, na verdade, é uma proteção. O homem vai na frente. E é maravilhoso quando você tem um homem que vai na sua frente, um homem que está por você, um homem que fala, fique em casa, cuide das crianças, deixa que eu dou conta de tudo. Essa é a verdadeira submissão. A mulher está está abaixo da missão do homem.
Eles estão juntos, mas o homem que vai na frente, sabe, na guerra, quem leva a primeira bala, quem leva a primeira porrada é o homem. E a mulher fica atrás, sendo cuidada e protegida. Muito bem. É interessante eu falar, gente, aqui sobre uma colocação do Roth ensina o que fazer quando as duas pessoas no relacionamento passaram por relacionamentos tóxicos e um dos ex fala mal até hoje. E o que é pior, as duas pessoas querem evoluir e mudar. Meus queridos amigos, preste atenção. A mudança de vida obrigatoriamente tem que ter um caminho. Não existe nenhuma possibilidade para as pessoas mudarem de vida se não tiver um caminho. E o que é um caminho? Uma escola da vida. Uma escola da vida que ensine sobre os mistérios da vida. Nós aqui em Apucarana, no Brasil, nós temos o introspectismo. É uma escola filosófica que fala sobre os mistérios da vida e sobre os passos da evolução do ser e os passos da evolução do casal. Todos vocês que estão nos assistindo e desejam realmente mudar de vida, né? Mudar de rumo o relacionamento, se inscrevam na escola do introspectismo. Vocês vão ter instruções, podem vir presencial, podem assistir online, ao vivo, em qualquer parte do Brasil e do mundo. A escola do introspectismo está aí para orientá-los. Eu tenho uma pergunta aqui também, uma colocação do Anderson Barros. Gostaria que você colocasse aqui na tela. O Anderson diz assim, que a maior parte dos problemas vem dos homens. Minha sugestão é fazer algo voltado para os homens, tipo o sagrado masculino. Assim como a Mayusha faz o trabalho voltado para as mulheres. Anderson, realmente nós precisamos estruturar o sagrado masculino e nós já estamos organizando o material para a gente começar esse trabalho para levantar verdadeiros guerreiros, tá, Anderson? E é isso que nós precisamos fazer, tá? Gratidão pela sugestão. Pode responder. Aqui, peraí, sai da tela. Bom, basicamente ela pergunta se ela precisa desvincular do ex para ter um novo relacionamento. Ela disse que foi casada por 24 anos. Então é muito importante sim fazer esse desvinculamento. Você pode fazer, né, constelação, alguns tipos de terapia. Não é algum tipo de terapia, Mayusha. O desvinculamento, gente, desculpa eu te cortar. O desvinculamento do passado, só existe um mecanismo, que é a constelação sistêmica movimento do espírito. Porque nós colocamos um representante para ele e para ela. Representante. E ali você vê o choro, ali você vê o quanto eles ainda estão ligados. E não tem outra forma de sair. De resgatar. Tem que resgatar. Eu quero cortar o relacionamento passado, cortar os vínculos. Tá tudo bem, mas nas constelações você resgata. Pode cortar, mas tem que resgatar. Beleza, Mayusha? Então, continue aí. Sim, é importante. Importantíssimo. Para, né, a natureza nos ensina isso sabiamente, né? No inverno ela deixa cair as folhas, os galhos precisam ser podados para que na primavera novas folhas nasçam, novas flores, novos frutos. Então, sim, a gente precisa se limpar das coisas velhas para que novas coisas possam chegar. Muito bem, nós temos o dia 31 de maio aqui no IPTH, às 19h30, a cura kármica dos relacionamentos. Gente, a cura kármica dos relacionamentos é uma celebração extremamente profunda, onde nós fazemos presencial e online, tem alcance semelhante o online e o presencial, onde nós vamos evocar todas as forças da ancestralidade, todas as forças de vidas passadas que possam estar segurando o relacionamento, o seu relacionamento no verdadeiro emaranhado. E nós fazemos uma vez por ano, e esta, dia 31 de maio, é por excelência. Por que eu digo que esta é por excelência? Porque nós estamos sentindo um movimento espiritual tremendamente
forte, e nós sabemos que podemos contar com o plano espiritual para trazer essas forças antagônicas, quebrá-las, destruí-las e construir para você, através dessa celebração, um novo caminho para que você possa andar por ele. Está aqui no chat, aqui, ó, o endereço para compra. As vagas são limitadíssimas por conta da pandemia. Então, faça a sua reserva, tá? A Vanusa falou aqui no Instagram, saudade das cartas aos ancestrais. Vanusa, vamos aproveitar para dizer aqui que logo menos aí vamos ter mais uma vez esse ano, né, as cartas ancestrais, e todo mundo está convidado a participar. É maravilhoso estar dentro, né, desse mover, um grupo gigantesco. Ano passado tinha mais de 300 pessoas dentro do grupo, olhando para o sistema da mãe e do pai, limpando, liberando tudo o que não fazia mais sentido de ser carregado. Então, fiquem atentos que em breve a gente vai ter mais uma Cartas Ancestrais. Vamos finalizar falando algumas questões práticas, tarefas? Não, ainda não. Espera um pouquinho, mas eu estou com muita pressa. Eu quero falar rapidamente aqui sobre uma colocação da Meire. A Meire diz assim: quando os papéis são invertidos, o que está errado? Meire, casamento com papel invertido, quando a mulher é o homem e o homem é a mulher, é só sofrimento. Só sofrimento. O seu marido tem que entregar para a mãe o ânima e tem que assumir o papel do marido, e você entregar para o seu pai o papel da mulher e fazer o seu papel de esposa. Minha querida, talvez uma sessão de terapia ou constelação pode ajudar, ou então a cura kármica. Faz a cura kármica no dia 31 de maio, que pode ser, de repente, a grande saída que você precisa. Mas, desculpa, pessoal, voltar aqui, tem mais algumas colocações aqui que eu gostaria de responder. Isso não dá para responder tudo, mas eu respondo algumas que dá. O guardião do coração diz assim: qual seria a lei do casamento diante de Deus para que todos se orientassem por ela? Gente, olha aqui, ó. A lei de Deus sobre o relacionamento é o amor incondicional. Incondicional. Quando o casal compreende o amor incondicional, eles conseguem viver, de fato, um verdadeiro casamento. Mas quando um dos dois não conseguem compreender o amor incondicional, então eles podem seguir cada um o seu rumo, se quiserem. Mas não precisam ser inimigos. Esse mesmo amor incondicional poderá guiá-los, cada um no seu caminho. Não deu certo? Infelizmente, não deu. Ah, mas Deus vai castigar? Imagina, Deus quer que nós vivamos em amor, em amor. Se for para o casal estar vivendo juntos, numa verdadeira guerra, adoecendo os seus filhos, então é melhor que cada um siga o seu caminho. Mas o amor incondicional tem que estar juntos, tá? Jéssica diz assim: podemos se identificar sistemicamente com a dor de nossos pais por eles terem um amor não vivido quando jovens? Jéssica, essa colocação, essa pergunta aqui é excelente. A grande maioria dos filhos que não conseguem se relacionar ou se relacionam só com relacionamentos tóxicos poderão estar identificados com um amor não vivido pelo pai ou pela mãe, pelo avô ou pela avó. Então, quando a família tem isso, esse amor não vivido, os filhos passam a viver a dor daquele excluído. E por amor, o amor fora de ordem, né? E a lealdade cega, elas decidem não amar. É incrível, por mais que a pessoa queira. E é tão interessante que no introspectismo nós estamos falando sobre querer e desejo. A pessoa pode morrer querendo se casar. Não vai se casar se estiver emaranhado nas questões sistêmicas da família. Agora, se ela tiver o desejo, o querer é racional, o desejo é de alma. Doutor, mas qual a diferença? Meus amigos, é gigantesca a diferença. Não vai dar tempo de nós falar hoje, tá? Mas você pode assistir a aula do introspectismo, da segunda declaração, você vai entender o que é desejo e o que é vontade, tá?
Aparecida Pereira diz que nas terapias ela se deparou com a personalidade. Deixa eu ver onde mais que nós temos aqui. A Michele, a Manu já lemos, a Michele também. A Karina Skildsen, como saber se vivemos um casamento kármico? Viu, Karina? É muito fácil. Se não tiver afinidade no casal, o casamento é kármico. E o casamento kármico ele tem 2 caminhos. O primeiro é o fim, a separação. Ou então o despertar dos dois. Quando o casamento é kármico, já disse que quero repetir, o casal pode despertar, trazer o karma para a luz e aí viver um grande amor, tá? Dá para fazer isso. Sueli Costa, ainda é possível voltar a outra existência com essa mesma pessoa como marido? Sueli, todos os karmas não resolvidos em existências passadas, a providência divina prepara para que eles se encontrem aqui para compreenderem e viverem aquilo da melhor forma. Se não ficou resolvido, vão viver uma outra experiência numa próxima existência, talvez em papéis diferentes. Aquele que era o homem vem como mulher e a mulher vem como homem. Isso não é castigo, é uma oportunidade para fazer dar certo. Eu acho que nós já respondemos tudo, né, Mayusha? Acho que sim também. E se ficou mais algum aqui, manda por favor. Pra gente depois, né? Vocês podem mandar através do direct, no Instagram, ou também através do nosso WhatsApp, não sei se foi postado. Tá no link da descrição aí do vídeo do YouTube, tem o nosso WhatsApp. Se você ficou com alguma dúvida que não foi respondida, pode nos enviar, que assim que possível, né? Eu ou o Celso, alguém da equipe vai entrar em contato e vai trazer essas respostas para você. A gente dá ainda umas tarefas. Mayusha, vamos agora então como construir um relacionamento com leveza. Com leveza e eu acrescento com profundidade, tá? Vamos lá. Passa as tarefas de casa aí, gente. Gente, vamos falar como construir um relacionamento leve e profundo. A gente vai falar rápido porque a gente já está com o tempo meio estourado, mas era coisa para falar mais de 1 hora de live. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, soltar os pais. Se você quer de fato estar num relacionamento, você vai construir a sua casa. Né? Um menino ou uma menina que está ligado ao pai e à mãe, eles são crianças, eles são pequenos, eles não vão conseguir ser grandes. Mayusha, só uma colocação aqui em soltar os pais é muito importante. Nós temos a família primária e a família secundária. Quando o homem se casa, ele deixa a família primária. Isso é bíblico. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e ambos serão uma só carne. Aquele homem ou aquela mulher que se casa e continua olhando e disponibilizando energia para a família primária, a família secundária não tem futuro. Não tem futuro. Você tem que entender, meu querido, minha querida, o dia em que você resolveu se casar, começar uma família, constituir, né, uma família, primeiro começa com o casal, depois os filhos, você tem que deixar de fato os seus pais. Libere e se libere deles, passe pelo processo da individuação, aí tem futuro, né, Mayusha? Sim, com certeza. Continua. Então, sair do raso, ir para o profundo, tocando despertador. Atos falhos. Sair do raso e ir para o profundo. Então, não ficar só andando pelas beiradas da borda da piscina. Mergulha de cabeça e se entregue. Porque sem entrega, sem presença, o relacionamento também não vai acontecer. A mesma visão. Então, vocês não precisam concordar com tudo. É impossível, né? 2 pessoas diferentes concordarem com tudo. Mas vocês têm que conversar e manter uma mesma visão dentro do relacionamento. Senão, vocês vão se perderem também. Diálogo. Ter sempre esse diálogo. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Quando a Mayusha fala na mesma visão. Queridos, por favor, entendam. A graça de Deus, a unção divina, só vem em uma família quando os dois ou a família toda tem a mesma visão. A mesma visão
proporciona a mesma unção. Vou dar um exemplo aqui. Se os pais, um casal com 3 filhos, são 5. Se os pais conversarem com os filhos e o casal conversar, definir metas, definir projetos e olhar para a mesma direção, a possibilidade de materializar com bastante urgência aquilo que foi planejado é muito grande. Porque a mesma Bíblia que fala que a mesma visão provoca a mesma unção, diz o seguinte: um reino subdividido não subsiste. Uma família onde um olha para cá, outro para cá, vai acabar. Não subsiste, tá? Isso é espiritual. E um casamento, um relacionamento, obrigatoriamente tem que ser visto de um ponto de vista espiritual, Maísa. Sim. E aí também terem diálogo, tá? Então converse com seu marido, chegue hoje aí para ele. Eu quero até propor algo inusitado. Ao invés de dizer antes de dormir, eu te amo, boa noite, até amanhã, olhe para o seu marido ou para sua mulher e pergunte assim: você se sente amado por mim? Escute a resposta com amor. E se essa pessoa dizer não ou mais ou menos, pergunte: o que eu posso fazer para melhorar? E vocês vão ver que vocês vão colher grandes frutos deste diálogo iniciado no dia de hoje. E cada um estar na sua polaridade. Esse é de extrema importância. Então, vocês precisam entender, a mulher, ela tem que estar na polaridade do feminino, do yin, do acolhimento, e o homem tem que estar no yang, né, no masculino, na ação. Porque senão não vai dar uma boa receita, esse bolo não vai ficar bom, vai ter que jogar fora. Então, cuidem de todos esses passos e façam, né? Qual que é o segundo passo? O primeiro passo, você ouve a live, você entra em contato com o conhecimento, com a sabedoria, com coisas que você não sabia. O segundo passo é fazer acontecer. Não leve só esse conhecimento para a sua cabeça ou para o seu coração. Vai lá e tenha uma ação diferente amanhã. Construa uma nova comunicação, né? Um novo cuidado aí com as pessoas que você tem relacionamento, não só com o seu marido, mas no seu trabalho, com seus amigos, com o seu financeiro, né? Com o seu dinheiro. Tudo isso é muito importante. Resolver as coisas e as polaridades e o diálogo é essencial para ter um relacionamento com leveza com qualquer coisa na sua vida. Então, eu queria te convidar a fazer um print agora dessa live, quem está no YouTube, quem está no Instagram, e repostar. Se você tem, né, Instagram, reposta nos seus stories, coloca lá, hashtag cura kármica dos relacionamentos, @IPTH, @Dr. Celso, promove, seja um contribuidor, leve esse conhecimento para mais pessoas, e para que, né, mais pessoas possam saber da existência desse trabalho. Vocês vão estar ajudando não só nós, mas também essas pessoas que vão entrar em contato com a existência, né, dessa cura a partir do seu post. Se você não tem Instagram, reposta nos stories do WhatsApp, reposte onde você puder, onde você tiver a possibilidade, porque você pode alcançar pelo menos uma pessoa, e essa pessoa transformada, com certeza, na conta divina vai ficar lá que foi você que acionou, que ativou essa pessoa para chegar na transformação. Você vai receber também benefícios. Muito bem. Eu quero responder ainda aqui a Rosmari Pires Vieira, diz assim: e se os pais ficarem enfermos, os filhos casados não poderão cuidar dos pais? Rosemary, essa colocação, essa pergunta sua é muito pertinente, porque, veja, onde que está o grande problema da família? É na inversão da lei da hierarquia. É quando os filhos querem ou se comportam como pai dos seus pais. Eu vou dar um exemplo bem do cotidiano meu. O meu pai tem 82 anos, vai fazer 82 anos, e o meu irmão, abaixo de mim, é que cuidava dele. Mas o meu irmão, ele sempre inverteu a ordem. Ele sempre se comportou como pai do meu pai. Gente, as consequências são terríveis, terríveis, para aquele que infracionou a lei de hierarquia. Tanto é que complicou tanto que hoje o meu pai está aqui em Apucarana sobre os meus cuidados. Mas o meu irmão falhou? Não, a única falha dele foi se comportar como pai do nosso pai. Eu
hoje eu cuido do meu pai, nós podemos cuidar dos pais quando eles adoecem, é o dever dos filhos. Quando a gente diz soltar, não quer dizer abandonar. Exatamente. Você pode olhar com amor para o seu pai e para sua mãe. E assim, ó, os pais têm que pedir. Você tem que estar aberto a ver se os pais precisam. Então, dando exemplo do meu pai. O meu pai precisa de cuidados. Como que eu trato meu pai hoje? Como filho. Como filho. Às vezes tem que dar uma bronca ou falar algo que seria o papel de um pai. Eu falo para ele, para o meu pai, pai, vamos conversar hoje como dois amigos, tá? Sai o filho e entra o amigo agora e eu gostaria de falar algo para o senhor que talvez iria lhe ajudar muito. Então eu levo assim com leveza, tá, Rosemary? Você pode cuidar dos pais, sim. Primeiro, desde que os pais peçam. Segundo, mesmo que os seus pais sejam extremamente dependentes de você, você precisa tratar seus pais como você, filha, não como mãe dos seus pais, porque deve dar errado, tá? A Gláucia diz assim, meu ex me procurou e me pediu perdão. Senti um aperto quando li esta mensagem. Isso é bom ou ruim? Pois é como se se nós tivéssemos que ficar juntos. Gláucia, isso é muito pessoal e eu gostaria de não responder para você aqui. Você tem que sentir. Aprenda a ler o campo, tá? Leia aquilo que você sente, aquilo que você conhece dele e quais são os sentimentos dele por você. E aí você pode, de repente, tomar a decisão certa. O Alex diz assim, doutor, seu pai ou mãe vem para um segundo casamento depois de uma separação, onde o cônjuge o abandonou. Como isso reflete nos filhos? O Alex, na verdade, o segundo casamento é uma forma de continuidade da família. A mulher do pai ou a esposa, ou o marido da mãe, eles nunca irão ocupar o lugar de pai ou de mãe dos filhos. Agora, não compete aos filhos decidir pelos pais, dar pitaco ou se intrometer na vida dos pais. Os pais são os grandes, os pais é que tomam decisão e aos filhos cabem acatar a decisão dos pais. Agora, o que o marido da mãe ou a esposa do pai precisa fazer com relação aos filhos? Ela tem que se comportar como madrasta ou como padrasto. Não pode querer dar bronca, não pode querer mandar nos filhos do casal, do marido ou da mulher, senão vai dar conflito. Eu estou no meu segundo casamento, já estamos aí quase 10 anos juntos, e a Mayusha se dá bem com os meus 3 filhos do primeiro casamento. Nunca tiveram problema, almoçamos juntos, quando está todo mundo aqui, convivemos com uma plena harmonia. Mas em nenhum momento a Mayusha se comportou como mãe deles, sempre no lugar dela. Por quê? Preste atenção aqui, Alex. Na lei da hierarquia, a ex do pai tem a primazia. A segunda mulher é a segunda. Sempre vai ser a segunda. A primeira é a mãe, ou o primeiro é o pai e o padrasto é o segundo. Então, dentro da lei da hierarquia, tem que ter essa visão. Ok? Então, nós podemos nos despedir, né, Mayusha? Então, vamos nos despedir. Eu quero dizer que se você gostou dessa live, do conteúdo aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos ajude. Nós estamos chegando a quase 5.000 inscritos. Compartilhe essa live com pessoas que você acredita que precisa saber, né, desse conhecimento que foi compartilhado aqui. E também vá lá no Instagram, quem tem conta no Instagram. Se você não tem, crie uma conta, porque tem muito conteúdo sendo divulgado amplamente no Instagram e você está ficando fora disso. E vão lá e sigam o @Instituto IPTH, o @Dr. Celso Scheffer e o @Mayusha Scheffer. Nós contribuímos muito, nós todos os dias publicamos materiais sobre autoconhecimento, sobre sabedoria, sobre leis sistêmicas, sobre relacionamento, sobre tudo
E você pode, num desses vídeos, receber uma chave que você precisa para virar aí algo que você está buscando na sua vida. Então, muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Foi muito importante, né, esse compartilhar. Sem vocês aí não teria por que a gente estar aqui. E é isso. Se ficou alguma dúvida, se ficou ainda alguma questão, entre em contato com a gente, venha até aqui, mande uma mensagem que a gente vai responder assim que possível. Pessoal, nós temos 92 pessoas ao vivo e 79 likes. Capricha aí, dá mais um like enquanto eu faço uma oração para encerrar essa live, tá? Aperta aí o Tá like. 96 likes. Hã? Tá com 96. 96? Ah, tá. Então tá tudo certo. É que atualizou. Mas quem não tiver dado like ainda, vai lá e dê. Isso aí. Então feche os olhos, por favor. Para dar o like tem que ser com o olho aberto. Quero agradecer a luz divina por nos instruir nessa noite, nos inspirar. E quero pedir neste momento e decretar ao mesmo tempo que o anjo escriturário lavre em escritura todas as palavras que aqui foram proferidas como de legítima propriedade de cada pessoa que está ao vivo, quem ouviu e saiu e aqueles que vão ouvir posteriormente. Registro no cartório do mundo espiritual para que possamos usufruir dos benefícios dessas palavras imediatamente. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Deus ilumine, muita paz, muita luz, muita felicidade. Estamos juntos. Uhul! Boa noite, querida. Deus abençoe. Até amanhã. Obrigada.